Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, mostrando umas notas de corretagens reais, como calcular o teu preço médio de forma correta para que tu não pague mais imposto de renda na hora que tu vender os teus ativos. E no final eu vou responder uma pergunta que eu sei que muitos de vocês vão estar se fazendo. Será que não tem uma maneira melhor de fazer isso? É tão chato e tão propenso a erro eu ficar digitando essas informações? Será que não tem uma forma de automatizar isso? Então fica até o final do vídeo que eu acho que vocês vão gostar de saber da novidade que eu vou começar a apresentar para vocês. E eu já aviso que essa automação não tem nada a ver com aqueles aplicativos que usam os valores que estão dentro do SEI. Porque o SEI, se tu não sabe o SEI. Porque o SEI, ele não leva em conta os custos que tu teve. Então, na verdade, um aplicativo que está calculando o teu preço médio só usando os valores que estão lá apresentados no SEI, ele está botando o teu preço médio um pouquinho menor, ou seja, no final das contas, tu vai estar pagando um pouco mais de imposto de renda desnecessariamente. Então, se tu não quer pagar imposto a mais, fica ligado nesse vídeo. Vamos direto para a prática, então. Vou mostrar algumas notas de corretagem. Eu fiz aqui uma planilha só para ajudar vocês a visualizarem as informações. Eu já aviso que day trade não é o foco desse vídeo. Aliás, uma informação apenas. Se tu faz day trade, se tu compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia, na mesma corretora, ou se tu vende e depois compra, ou seja, a ordem não importa, mas tem que ser o mesmo ativo, na mesma corretora, no mesmo dia, isso é um day trade, ele não altera o preço médio. O day trade não mexe no preço médio das ações que porventura tu já tem lá guardadas na tua carteira. É uma operação que simplesmente se inicia e se encerra no mesmo dia, calcula o custo, vê teu prejuízo ou teu lucro e ela se encerra aí. Não se altera preço médio com day trade. Vamos aqui então para o caso mais fácil. Uma nota de corretagem com um ativo aqui, ó. A gente pode ver que essa nota de corretagem é aqui da Socopa, agora mudou o nome da corretora para Singular. Mas é a Taesa, nossa queridinha Taesa. Então a pessoa comprou aqui 300, a pessoa sou eu, né? Enfim, não tem por que ficar escondendo. Ela comprou 300 ações aqui ao preço de 21,73 e aí gastou esse valor aqui. Então a gente pode ver aqui que eu botei na planilha a data, o ativo e qual foi a operação, foi compra ou venda e qual foi a quantidade. Aqui eu somei as duas quantidades, o preço de cada ordem foi o mesmo, na verdade é a mesma ordem, só que ela é executada às vezes parcialmente, então por isso que fica dividido em linhas. As taxas, aqui começam as informações, corretagem, taxas e impostos, ISS impostos. Isso vocês têm que preencher olhando a nota de corretagem. Então vamos aqui. Primeira informação, corretagem. Essa nota é mais antiga, de uma época que não era tão fácil encontrar corretoras que não cobrassem corretagem. Hoje tem várias corretoras no mercado, então eu acho que não tem mais por que tu pagar a corretagem. Então corretagem é bem fácil de identificar, tá discriminado na linha aqui, R$7. O que são essas taxas? É tudo aqui que tu vê na nota de corretagem. Taxa de liquidação, taxa de registro, taxa de termo, opções, taxa ANA, emolumentos, tudo isso tu soma para botar aqui, ó. Vocês podem ver aqui na fórmula, não sei se tá muito pequeno para vocês verem, mas aqui eu botei 1,79 mais 0,32, que eu peguei daqui, ó, 1,79 mais 0,32, nós temos que essa nota de corretagem tem 2,11 de taxas. E o ISS barra impostos. E aqui eu botei a observação, o imposto de renda não entra aqui. O imposto de renda, ele não entra no cálculo do teu custo médio, simplesmente se tu for retido o imposto de renda, tu pode abater de alguma DARF que tu venha pagar ou informar na declaração do teu imposto de renda, caso tu não tenha já abatido nas DARFs que tu tinha que pagar, para tu ser restituído esse pequeno valor que a corretora ela retém de imposto de renda. Vou deixar aqui um vídeo onde eu expliquei com mais detalhes, inclusive, como tu fazer isso na tua declaração de imposto de renda. Mas é só para ficar claro aqui que aqui não entra o IR. Eu botei ISS barra impostos porque dependendo, algumas notas de corretagem não chamam de ISS, chamam de impostos, um termo mais genérico. Então, nessa nota de corretagem ele chama de ISS e foi esse o valor que eu botei aqui, 0,35. Então, a gente praticamente já pegou todos os valores que a gente precisa da nossa nota de corretagem. Eu vou abrir aqui, ó, a sequência de cálculos para a gente ver o que aconteceu. E agora nós temos o valor do ativo. O que é o valor do ativo? E se vocês perceberem aqui, ó, em cima, eu botei tipo uma memória de cálculo para vocês identificarem exatamente como é que foi feito o cálculo do valor que está ali. No caso aqui, ó, esse valor F, só não confunda que aqui as letras não é bem as letras da coluna da planilha. São as letras que eu coloquei em cima de cada texto aqui. Então a coluna F está dizendo que multiplica a coluna A vezes a coluna B. Então aqui, ó, quantidade vezes o preço. É isso que está aqui na fórmula. Então esse é o valor do ativo. Opa, não vamos bagunçar aqui. Qual é o custo da nota? O custo da nota nada mais é do que tu somar a corretagem, as taxas e os impostos. 9,46, como a gente está vendo aqui. E agora aqui, total da nota. Bom, como só teve um ativo, então o total da nota é igual ao valor daquele ativo. Custo proporcional. Isso aqui também é só se eu tivesse mais de um ativo, que são os exemplos que a gente vai ver nas próximas
notas de corretagem, onde a gente tem que distribuir esse custo que teve na nota entre cada ativo. Então, o que nós tivemos aqui? O preço médio dessa compra aqui, ele passou de R$ 21,73, que era o preço unitário, sem considerar os custos, para R$ 21,76, já arredondando. Ah, Felipe, mas são 3 centavos. Precisa me preocupar com isso? São 3 centavos aqui, com 300 ações, uma compra só. Mas tu vai fazendo compra ao longo dos anos. Eu não sei quanto a vocês, mas tu não se importa de pagar mais imposto do que tu deve, então tudo bem, tu não precisa se importar em como fazer os cálculos corretamente. Mas imagino que tu não queira pagar mais imposto do que tu deve, então vamos seguir aqui nos exemplos. Então esse aqui foi muito fácil, né? Vamos pegar o segundo exemplo, que é uma nota de corretagem com mais de um ativo. Então aqui, ó, também da Socopa, caso essa aqui é mais antiga ainda, eu acho que eu não peguei nem atualizei ela, porque ainda tá com o logo antigo aqui. Então são 2 ativos que a gente tem aqui, ó, o Banco ABC e a Graziotin. Então 2 ativos, só que a gente vê aqui que o Banco ABC ele tá em várias linhas. Como eu falei para vocês, às vezes tu executa uma ordem, só que ela é executada aos poucos, ela compra 100 de uma pessoa, 100 de outra pessoa, mais 100 de outra, mais 100 de outra. E aí fica em várias linhas. A gente tem que calcular isso corretamente para informar aqui na planilha. Só lembrando uma informação, o que a gente viu até agora foi o cálculo do preço médio daquela nota. Se tu já tinha aquela ação ou aquele fundo imobiliário na tua carteira, tu tem que atualizar o teu preço médio a cada compra. Venda não interfere no teu preço médio. Venda só vai mudar a quantidade de ativos que tu tem na tua carteira. Agora, sempre que tu faz uma nova compra, o teu preço médio se altera. Então a gente vai ver isso na sequência. Então aqui para facilitar, eu botei uma tabela auxiliar. Em vez de eu ficar digitando 4 linhas para o Banco ABC aqui, eu vou fazer uns cálculos aqui nessa tabela auxiliar e eu já preencho lá com o valor consolidado daquele ativo, para não precisar ficar repetindo várias linhas para o mesmo ativo. Na verdade, o que essa tabela auxiliar aqui está fazendo é o que a gente vai ver no final de todos os exemplos, que é como se eu estivesse atualizando aquele preço médio. Já vai entender. Então aqui, ó, a gente comprou 100 ações a 15,86, que é o que está mostrando aqui, e teve mais 100, 200, 300 ações a 15,87. Então tá aqui. Então, na verdade, eu tenho 400 ações. E qual foi o preço que eu paguei nelas, nessas 400? É uma média ponderada. Ou seja, é isso vezes o preço que eu paguei, mais isso vezes o preço que eu paguei, dividido pela nova quantidade, que é 400. No caso aqui, eu botei uma fórmula. Tu pode usar a fórmula somar o produto. Então, tu diz a coluna, o intervalo que está uma parcela dessa multiplicação. Depois, tu diz o outro intervalo, onde está a outra parcela da multiplicação. Então, a gente está vendo aqui que é 15,86, 15,87, se a gente arredondar, que foi isso que eu marquei aqui na planilha. Beleza. E a Graziotin foi só uma linha de 200 ações ao preço de R$ 25,90. Corretagem. Aqui é corretagem total da nota. A gente já viu na outra nota que a Socopa cobrava R$ 7,00 por corretagem. Como foram 2 corretagens, R$ 14,00. Aqui eu vou botar o valor total, repetindo as duas, porque depois, quando a gente calcular o custo proporcional, aí sim ele vai pegar o valor correspondente a cada um dos ativos. As taxas. Lembra que eu falei aqui, ó, 3,16 mais 0,56. Essas são as taxas. E o ISS aqui está bem destacado. Agora, seguindo, agora a gente vai ter que proporcionalizar esses custos. Então, o valor do ativo, já pode ver aqui, ó, que é aquela multiplicação do preço que foi pago naquele ativo pela quantidade. Custo total da nota é aquela soma do ISS, das taxas e da corretagem. Total da nota. Então a gente vê aqui na nota de corretagem, tá aqui, valor líquido das operações, e como só tem compras, esse valor líquido é o mesmo valor aqui de total de operações. Na próxima nota de corretagem que a gente vai ver, que vai ter compras e vendas na mesma nota, a gente vai ver que a informação do total da nota fica aqui, ó, no total de operações, já que aqui ele só coloca o valor líquido. Custo proporcional. O que é esse custo proporcional? Então a gente vê aquele ativo, quanto tu gastou para comprar aquele ativo, quanto que isso representa do total da nota. Então a gente divide aqui, ó, o F pelo H. Isso vai dar uma proporção de quanto aquele ativo representa naquela nota. Vamos ver se eu passo aqui em cima, ele consegue já me dar a multiplicação. Ó, representa praticamente 55%. E aí eu multiplico essa proporção pelo custo da nota. E aí eu chego no custo proporcional. E aí o que acontece? Nas compras, a gente soma esse custo proporcional no valor que tu pagou. Então aqui, o valor do ativo que está aqui no F, eu vou somar com o I aqui. Então fica esse com esse, somando dá esse valor aqui, 6.357,14.
e é esse valor que eu vou dividir pela quantidade daquele ativo que eu estou comprando. Então, essa divisão dá o preço médio desta nota de corretagem. Se fosse venda, a única diferença é que eu, em vez de somar esse custo proporcional daquele ativo, eu diminuo. Como vocês podem ver aqui, está demonstrado aqui no título da coluna. Como não tem compras aqui, o preço médio na venda está zerado. No próximo exemplo, a gente já vai ver como isso funciona. Mas apesar de ser meio chato ficar calculando isso, é fácil. Tu só tem que saber onde buscar as informações aqui na nota de corretagem, e aí depois, se é uma compra, tu soma. Se é uma venda, tu diminui. E aí tu calcula corretamente. Mas tem que ter bastante atenção. Se tu tem uma nota de corretagem que tem 5 ativos, já fica mais chatinho de calcular. Então tem que ter uma forma melhor da gente fazer isso. Vamos agora para mais um exemplo, onde tu tem mais de um ativo e tu tem compras e vendas na mesma nota de corretagem. Vocês já podem ver aqui que essa nota é de uma outra corretora, é do Itaú Corretora. E uma das grandes dificuldades que vocês vão perceber quando tu vai tentar fazer algum tipo de automatização dessas notas de corretagem é que cada nota de corretagem de uma corretora tem um layout. Por exemplo, essa aqui, ó, do Itaú Corretora, ele dá um nome do ativo, um nome segundo alguma classificação. Ele não dá nem o código do ativo, que dificulta um pouco o nosso trabalho. E são várias notas de corretagem que seguem esse padrão, não facilitando a vida de quem tentar fazer algum tipo de automação. Então, de novo, aqui tem a tabela auxiliar. Eu não vou fazer com todos os ativos aqui, porque eu acho que ficaria o vídeo muito longo. E se vocês quiserem, é só vocês pausarem o vídeo e somarem um a um para vocês verem que a quantidade que eu vou colocar ali na tabela é a correta. Com essa nomenclatura aqui, eu nem lembro qual é esse ativo. Tem que ver. Ah, é o VRTA. Então, aqui eu botei a quantidade e o preço que foi pago. Seguindo aquela lógica nossa que eu já mostrei, a função somar produto, além dela multiplicar, como eu falei na outra vez ali, ela multiplica esse por esse por esse. Cada linha ela multiplica as colunas que tu indicar para ela. Ela ainda vai somar esse resultado. Então é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Esse vezes esse. Ó, ele já entendeu que eu queria fazer a mesma coisa aqui. E aí chega nesse valor de compra. Se eu fizer esse valor aqui dividido pela nova quantidade, eu vou chegar exatamente no mesmo valor que eu cheguei fazendo a funçãozinha um pouquinho mais direta. Estou um pouquinho em cima, agora saí de cima. Então vamos agora para o preenchimento aqui. Nós temos 4 ativos nessa nota de corretagem. Nós temos 3 ativos que estão vendendo e só o VRTA 11 é compra. Então as quantidades estão aqui, o preço é aqui, não tem corretagem. Como eu já falei, atualmente não tem mais por que tu pagar corretagem. Busca uma corretora sem corretagem, com certeza alguma vai te atender. E eu ainda sugiro tu separar fundos imobiliários numa corretora e ações em outra. Que eu acho que fica mais fácil depois de tu fazer a conferência das tuas estratégias, do teu percentual, mas vai de cada um. Além do que facilita também o cálculo do preço médio, porque às vezes tu tem fundo imobiliário e ações na mesma nota de corretagem e a tua corretora cobra talvez corretagem do fundo imobiliário e não cobra das ações ou vice-versa. E aí uma dificuldade adicional na hora de calcular o teu preço médio. Então eu acho que é melhor manter separado para facilitar. Mas quer saber a minha opinião? Eu duvido que a Receita Federal vai implicar ou vai te pegar numa fiscalização porque tu tem numa nota de corretagem fundo imobiliário e ações e tu pegou a tua corretagem e tu distribuiu para os dois, sendo que na verdade a tua corretora estava te cobrando aquela corretagem só das ações, por exemplo. Eu não vejo esse risco acontecer. Mas de novo eu indico que tu mantenha separado por corretora, eu acho que é mais fácil de tu se organizar. Então aqui as quantidades, o preço, corretagem 0, taxas. Então aqui, ó, 24,94 mais 2,73. Impostos. Nessa aqui não foi cobrado nenhum imposto. Lembra que o imposto de renda nas vendas, e não é sempre, e não fica se escabelando, ah meu Deus, não apareceu imposto de renda retido aqui. Vai pelo que está na nota da tua corretora. Se a tua corretora botou o imposto de renda retido aqui, tu pode anotar depois para fazer aquele procedimento que eu já falei no início do vídeo. Se ela não botou na nota, não anota. Simples assim. Então aqui a gente tem o valor do ativo. O custo da nota, como não tem imposto, ISS, nem corretagem, é igual às taxas apenas. Então agora, o valor total da nota. Lembra que eu falei aqui que aqui aparece só o valor líquido das operações. Pega as compras menos as vendas. E aparece só a diferença aqui. Mas na verdade, o total da nota é esse aqui, ó, valor das operações. Então é isso que a gente preenche aqui com o total da nota para conseguir calcular o custo proporcional. Então, como são 3 vendas, aquelas taxas aqui elas são diminuídas do valor que tu pagou para depois tu dividir pela quantidade do ativo para chegar o preço médio naquela nota de corretagem.
Então, nas vendas tu diminui, nas compras tu soma. Ficou claro agora? Se não ficou ainda, deixa nos comentários que eu vou tentar responder de uma outra forma para ter certeza que tu entenda como fazer esse cálculo de forma correta. Tá, então até agora a gente aprendeu como calcular o preço médio de cada nota de corretagem. Mas agora vamos para um exemplo de um investimento que tu tem na tua carteira. Por exemplo aqui, o IRDM11, um fundo imobiliário. Todas essas operações vamos supor que foram compras. Na verdade, o preço médio do ativo que a gente fala, eles vão ser compostos por esse preço médio da nota, ou esse custo de aquisição. Vamos para o exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil entender. Então, o preço médio da nota a gente calculou, como a gente mostrou nos exemplos anteriores. Cheguei nesse preço médio em cada uma dessas datas. E essa aqui foi a quantidade que foi comprada em cada uma dessas datas. Então aqui só para tu ter uma noção, quanto que foi gasto na compra? É o valor do preço médio daquela nota vezes a quantidade. Então a gente tem aqui que no final do ano, a última compra ali foi em outubro, no final do ano a pessoa tinha um estoque de 478 cotas do fundo Iridium. E ela tinha gasto esse valor de aproximadamente R$55 mil para comprar essas 478 cotas. Então, o que esse preço médio é? Nada mais é do que pode fazer a fórmula aqui que eu mostrei para vocês antes, ou tu simplesmente, se tu pegar esse valor aqui que for gasto nas compras e dividir pela quantidade das cotas, vai dar exatamente o mesmo preço médio. Então é isso que querem dizer quando dizem que o preço médio nada mais é do que uma média ponderada dos custos que tu teve para comprar aquele ativo. É como se tu somasse tudo que tu gastou para comprar aquele ativo e dividido pela quantidade total daquele ativo que tu tem hoje na tua carteira. Essa seria uma outra forma de dizer como é que se calcula esse preço médio. E aí depois, ali em março, teve uma subscrição. Eu fiz questão de fazer um exemplo com subscrição para lembrar vocês, subscrição não gera nota de corretagem. Então tu tem que fazer esse lançamento e não vai ter uma nota de corretagem. Geralmente vai ter, sei lá, um recibo, algum e-mail, algum PDF, que tu vai ter que ir lá ver quanto que cada cota que tu comprou naquela subscrição, qual foi o preço daquela cota. O custo já está embutido dentro do preço, então tu faz esse ajuste aqui, ó. Então eu comprei 273 cotas a um preço de R$102,69. Eu gastei então nessa subscrição quase R$30 mil. O que eu gastei até agora? Foram de R$83 mil. Quantidade de cotas, 273 mais 478, esse total aqui de 751 cotas. Eu divido o gasto total pela quantidade total de cotas, eu tenho qual é o meu preço médio atualizado. Então tu tem a forma de fazer pela fórmula aqui, somar o produto, ou tu simplesmente pode somar todos os gastos na aquisição daquele ativo e dividir pela quantidade atual daquele ativo. Se eu fizer vendas daqui para frente, só vai diminuir esse número aqui. Vamos dizer que eu vendo a 100, vou ficar com 600 cotas a 110,76. Então se eu fizer mais uma compra, eu tenho que repetir esse processo para ir sempre atualizando o meu preço médio. Ficou ainda com alguma dúvida? Então deixa nos comentários que eu vou procurar responder e eu vou deixar o link dessa planilha na descrição desse vídeo. Para se tu quiser ver e dar uma olhada nas fórmulas, ela está à disposição. Mas eu não quero que vocês usem essa planilha para controlar o preço médio de vocês. Eu criei ela só para facilitar vocês visualizarem os exemplos. Será que não tem uma forma mais fácil da gente registrar o nosso preço médio? Então isso aqui é uma maneira muito simples e rápida e automatizada de calcular o seu preço médio. Deixa aí nos comentários só para eu saber se vocês têm interesse nisso. E eu só posso dizer nesse momento, se inscreve no canal e ative os sininhos para não perder as novidades que estão chegando muito em breve. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu estou gostando de trabalhar nelas. Se ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários também. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.